dia, meus irmãos. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de nós. Sou Jocineire. Nesse tempo, estou coordenando o grupo de oração Magnificat da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Santo Antônio de Jesus. E hoje, a um convite do grupo Sonda-me, estou aqui para partilhar o Evangelho do dia. O Evangelho do dia se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nessa passagem contida no Evangelho de Marcos, é a passagem onde o Senhor chama os 12 para serem seus discípulos, para conviver com ele no dia a dia. Por que o Senhor chama esses homens para serem seus discípulos, para serem seus apóstolos? Porque Jesus não gosta de caminhar sozinho, né? Jesus prefere contar com o outro. Jesus é independente. Jesus tudo pode, mas ele prefere contar com cada um de nós. E assim Jesus chamou os 12 e designou para ele uma missão, para que futuramente eles pudessem estar preparados e futuramente sair pregando o Evangelho a toda criatura. Então, esses foram os primeiros homens que receberam o chamado do Senhor. Depois viriam outros, e através desse chamado, o Evangelho seria propagado aos 4 cantos do mundo e chegaria até nós, de norte a sul, de leste a oeste, em cada canto do mundo. Então, meus irmãos, outra coisa que podemos distinguir nesse evangelho, além desse chamado que Jesus fez aos 12, podemos perceber que eram homens simples. A maioria deles eram pescadores, pessoas simples, sem grandes instruções, né? Mas isso mostra que Jesus não escolhe pessoas capacitadas. Quem capacita é o próprio Jesus. Quem capacita é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, quantas vezes pessoas, ou até nós mesmos, já recebemos um chamado, uma missão e ficamos com certo receio, com certo medo de não darmos conta do recado, né? Mas quando a gente ora, quando a gente discerne, o Senhor diz: esse chamado não é para outro não, filho, filha. Esse chamado é para ti. Eu te capacito, não tenha medo. Então foi o que Jesus fez com os seus apóstolos, que os chamou e os capacitou através do Espírito Santo e faz e continua fazendo, né, esse chamado a tantas pessoas. Hoje, quem são os discípulos, quem são os apóstolos de Jesus? Somos nós que recebemos um chamado.
seja dentro da Renovação Carismática Católica, seja em outro movimento, em outra pastoral, né? Então a gente recebe uma missão de propagar o nome de Jesus dentro do nosso ministério. Então Jesus continua chamando homens e mulheres na face da terra e continua capacitando, porque Jesus quer contar com cada um de nós. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos dê discernimento, para que possamos sempre dizer sim ao Senhor, sim ao seu chamado, sem medo, sem temer, porque é o próprio Espírito Santo, é o próprio Senhor que capacita. Que possamos viver nessa certeza, na segurança de que o Espírito Santo está sempre conosco, que o Espírito Santo é a nossa fortaleza. Um bom dia, meus irmãos, que Deus nos abençoe e o Espírito Santo continue nos fortalecendo e nos capacitando a cada dia para seguirmos a nossa missão, independente de qual seja ela. Seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja na nossa rua, seja na nossa família. Cada um de nós recebemos diferentes missões, mas não tem nenhuma superior, melhor do que a outra. O Senhor nos capacita em cada uma delas, se assim o nosso coração estiver aberto para ouvir e para discernir o que verdadeiramente o Espírito Santo, o Senhor, quer de cada um de nós.